Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 24 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado. São muitos vídeos separados em categorias, vídeos de aprendizado curtos, e também você tem as análises, a parte de análise especial 2 vezes por semana, geralmente na terça e na quinta, análise ali semanal, que é o radar da semana, geralmente no final de semana ali no domingo. Tem também o radar do mercado, que é durante a semana, todos os dias, a partir das 10h45, uma live para que você possa solicitar sua análise, e ainda tem a análise de fechamento como esta ocorrendo ao final de cada pregão. Então tem muito conteúdo para você explorar aqui no canal e acompanhar aí diariamente. Para você realizar essa inscrição no canal é simples, é só você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo em cima da imagem, inscreva-se e na sequência clicar na opção que vai aparecer para você se inscrever no canal. Na parte inferior também do vídeo, se não estiver aparecendo essa imagem para você, vai ter a opção para você se inscrever. Você pode também acompanhar um conteúdo ainda maior que eu distribuo, serviços através do aplicativo aqui DV Invest. É só você instalar no seu celular, seja iOS ou Android. Você pode ir na loja do Google, através da descrição desse vídeo tem 2 links, um para a loja da Apple ou da loja do Google, fazer a instalação do seu celular, se cadastrar e poder acessar gratuitamente todo o conteúdo do aplicativo durante um determinado período. Você vai poder avaliar todos os serviços disponíveis para ver se encaixa ou não com o seu perfil. Que você tem recomendações de compra e venda, informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos e ainda as carteiras de ações. Segunda-feira tem a atualização da carteira exponencial, que é a carteira semanal. E na outra segunda, no início de agosto, vai ter a atualização da carteira perspectiva, que é uma carteira mensal de ações. A análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Está aqui em cima, você dá para visualizar ali os ativos que eu vou comentar. Depois eu venho falando aqui de PRTR4, Vale 3, GGBR4, Engie 11, IP3, HPV3, IRBR3, BBAS3 e COGN3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando pelo Ibov. Dia de hoje estável, mais 0,09%, parou em cima aqui dessa média. O mercado gera um candle de definição em um ponto importante. Então, primeiro sinal que pode trazer uma correção após chegar em um nível de preço, assim como aconteceu aqui para trás, que bateu num nível de preço importante após um movimento de subida, aqui também após um movimento de subida, e gerou um processo de correção aqui, no tempo. Aqui também pode acontecer esse processo de correção no preço ou mesmo no tempo. O primeiro sinal para aumentar essa chance de correção é a perda da mínima dessa semana, 100.858 pontos. Enquanto não acontecer isso, o mercado ainda apontando um pouco mais para cima, ou seja, seguindo dentro do movimento de alta, e o gráfico diário ainda dentro de uma tendência de alta. Superação da máxima de hoje a partir de segunda-feira aumenta um pouco mais a chance de ter um movimento novo de subida a favor da tendência de alta de curto prazo no Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembrando, fechamento da semana no Ibov, menos 0,49%. Nos futuros, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Agradeço de imediato aí por sua valiosa audiência. Aqui no gráfico de 60 minutos, dá para ver no diário gerando um processo de recuperação após uma pancada do pregão passado. Só que essa recuperação, por enquanto, está fraca, né? Você teve um baita candle de recuperação, mas travou. Ninguém superou a máxima dele e ficou aqui travado. Então, ainda ficamos com um cenário um pouco mais negativo nesse primeiro momento. Negativo para o intraday, porque aqui o movimento ainda é de baixa. O que vai reforçar um pouco mais a chance para buscar a operação de compra de day trade no próximo pregão seria fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, preferencialmente acima dos 102,640. Isso seria algo mais positivo, fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 102,640, foco maior em buscar a operação de compra, aumentando um pouco mais a chance de voltar para um nível de resistência ali em torno da região dos 103,400. E, por outro lado, se abre aqui caindo, cenário mais positivo para venda seria trabalhar com venda ali com topo descendente para baixo de 102,035 no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para o dólar, no dia de hoje nós temos aqui um dia ainda de leve alta, estável, agora 0 a 0, candle de definição, mas dentro de um movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta. Ainda fica uma expectativa maior de ter algo mais para cima.
E a perda dessa mínima aqui que começa a mudar essa expectativa que eu estou mencionando. Aqui você teve um candle de força que gerou um fundo. Em vez de voltar para baixo, ficou com um candle mais de indefinição. Olhando para o G60, faz aqui uma correção dentro desse movimento de subida e gera agora um fundo acima desse fundo anterior. Então, um viés um pouco maior de alta aqui no intraday. Mantendo-se dessa forma, dentro de um movimento de subida, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, apoia mais a operação na ponta compradora. Ainda mais se isso acontecer acima disso aqui, ó. Vou colocar aqui a linha, ó. Essa região que era um fundo ali para trás, que virou fundo aqui na frente, que girou topo aqui, que virou topo aqui, aqui de novo topo. O mercado abriu para cima dessa região, passou a gerar sinal de alta acima desse patamar em torno de 5.211, foco maior em compra de day trade. Abriu aqui para baixo dessa região, não só dessa mínima que é na faixa de 5.197, mas também principalmente para baixo de 5.193, que seria isso aqui, ó, 97, 93, abre aqui, perde essa região e gera sinalização de topo descendente, foco em venda de day trade. Seguindo para as ações agora, PETR4 no dia de hoje apresentou alta, né, já fechou aqui, apresentou alta de 0,71%, conseguindo se sustentar em termos de fechamento acima da mínima do fundo anterior, a tendência ficou indefinida, mas como ainda o ativo conseguiu se sustentar levemente acima desse patamar aqui, se abrir forte, subindo e superando a máxima desse candle aqui de hoje, abre a chance de buscar uma compra aí de swing trade na PETR4, na expectativa de continuidade do movimento aqui que está brigando no gráfico semanal. Terminou a semana aí no 0 a 0, menos 0,04, está brigando em cima dessa resistência aqui, ó. Para quem está posicionado na Petro, num prazo aí um pouco maior, no médio prazo, por exemplo, perda da mínima dessa semana reforça um pouco mais a chance de ficar um pouco mais aqui de lado ou ter um movimento de baixa do preço. Depois disso, vamos falar aqui da Vale 3. Pregão de hoje, queda de 0,42%. Ativo gerou aqui na semana uma queda aqui de 4%, voltando aqui para baixo, mas ainda mantendo-se acima desse patamar aqui. Para gerar uma expectativa maior de subida, até mesmo de uma compra de swing trade, dentro da minha metodologia, esse ativo teria que gerar um fechamento aí acima da máxima de hoje e preferencialmente até acima dos R$ 59,00, para aumentar a chance de buscar uma entrada com stop ou aqui ou abaixo da mínima desse candle, tentando pegar no próximo movimento de subida a favor da tendência de alta de curto prazo. Por outro lado, se ela, em vez de fazer isso aqui, ela perder essa mínima aqui e cair, ou seja, perder essa mínima aqui, significa dizer que ela perde a mínima da semana e aumenta a probabilidade de ter um movimento de queda lá no gráfico semanal, movimento de correção, onde vai ter um suporte mais relevante na casa dos R$ 57,00, seguido de R$ 55,26. Outro papel a ser comentado, depois da Vale 3, GGBR4. Bela recuperação. Começou aqui apontando quase para o stop da nossa operação, mas fechou bem o pregão com alta de 4,58%. Seguimos comprados no papel e agora com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, stop reposicionado em R$ 16,08. Belo fechamento da ação. Conseguiu fechar acima desse patamar. Vamos ver se ela realmente deslancha aí para cima, busca uma região maior de resistência lá do gráfico semanal, ó, esse gap aqui, ó, que é um gap que começa ali, que já foi testado um pedaço dele, 18,06, e fica mais forte na região dos 19,07, a zona de resistência para o papel. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí nos próximos pregões, manter, né, a força apresentada no pregão de hoje. Engie 11 terminou o dia aqui com queda, topo, voltou para baixo do ponto que foi a nossa entrada. Ao perder a mínima deste candle aqui, a tendência é saída dessa posição comprada no papel. Já girou o primeiro candle da nossa entrada, segundo candle, terceiro candle. Se não resolver fazer isso aqui nos próximos pregões, provável saída na perda da mínima de hoje. O stop tende a ser reposicionado para R$ 47,92 ou 91 centavos. Após isso, vamos falar aqui de IP3, Ipera. Recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente após ela já ter superado essa máxima, já era um ativo que eu estava atento no sentido até de que eu comentei no radar da semana, no último domingo. Movimento forte alto, movimento de baixa, e aqui gerou toda uma recuperação e recomendação de compra um pouco acima do preço que ela fechou. Vou passar aqui os dados então dessa compra da IP3, por volta dos R$ 34,40, stop na faixa dos
R$ 33,22, isso proporciona um stop em torno de 3,43%, alocando 15% do capital total e buscando o objetivo na faixa dos 36,17. Então essa é a operação de compra aqui na ação, na IP3. Outro ativo que foi recomendado para compra hoje, HPV3, que terminou aí o dia com alta de 2,15%, recomendação de compra se superar os 66 centavos, não, R$66, possibilidade de abrir uma compra nesse papel. Também um ativo que foi comentado no radar da semana, na semana passada, expectativa mais positiva para a ação, sigo com essa expectativa. Veio aqui embaixo, bateu num nível de antiga resistência, patamar de suporte, junto com a média, podendo gerar um movimento de subida. Uma forma de entrada, ou seja, a tendência é que a recomendação seja cancelada e até alterada para a superação da máxima desse candle, ou aqui na superação da máxima de tudo, pivô de alta no gráfico diário, enfim, ativo que eu vejo com bons olhos, retomada da tendência de alta e a chance de gerar um pivô de alta após a retomada da tendência de alta de curto prazo. Eu não vou chegar a comentar aqui quais os dados da recomendação, está aí no vídeo anterior, até no vídeo anterior não, né? Na análise anterior da IP3, onde eu falo lá, tá lá os dados logo abaixo, porque a tendência é que essa seja cancelada e seja alterada a entrada do ativo. IRBR3 fechou o pregão de hoje com boa alta de 6,24%. Qual a tendência da IRBR3? Nesse momento é uma tendência mais baixista, mas gerou um sinal de alta chamado de engolfo de alta, um padrão dos candles de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. A explicação sobre esse padrão está dentro aí do meu canal, tem um vídeo exclusivo só sobre esse padrão, falando detalhadamente o que aumenta a importância dele. Por exemplo, ele acontecer a favor da tendência é o que aumenta a importância dele. Eles não está a favor da tendência, mas traz uma expectativa de ter algo para cima. Primeira resistência que tem aqui pela frente já foi testada por volta dos R$ 8,50. Segunda resistência, a mais relevante, R$ 9,30. Mais relevante em que sentido? Se o mercado volta, traz essa ação aqui para cima e passa a gerar sinais de alta acima dessa região aqui, aí sim eu fico mais interessado em buscar operações de compra para cima dos R$ 9,30. Para quem está posicionado na ponta compradora, está comprado nesse ativo, um dos pontos, depois desse sinal de alta, se ela volta e perde essa mínima, ela vai aumentar bastante a probabilidade de buscar essa região aqui de suporte, mais lá para baixo, mais próximo da região de 6,50 ou mesmo na região ali lá embaixo, que seria os R$ 6,19. Ativo de maneira geral, segue com um cenário ainda deteriorado. Isso aqui é um sinal para se ter um movimento de subida. Superando a máxima do pregão de hoje, confirma o padrão de reversão e aumenta um pouco mais a expectativa de buscar um outro nível de preço relevante na faixa dos 9,30. Depois, Banco do Brasil, BBAS3. Vinha uma tendência bem fraca aqui de subida do preço, uma dificuldade para subir, e na hora que consegue superar as zonas de resistência, faz um candle de força, não anda, volta para baixo e ainda fecha abaixo da média e ainda fica abaixo da média. Então, sinal mais negativo. Gráfico semanal, inclusive, gerando ali uma semana ruim de 4,26% para baixo. Perda da mínima dessa semana, 33,65, reforça ainda um pouco mais a chance de continuidade do movimento de queda do preço. Pegando só esse movimentozinho aqui, ó, dá para perceber que houve um fechamento para baixo dessa região, dessa linha de tendência de alta, uma linha de tendência de alta secundária, e veio aqui para baixo da média e também confirmando aí a sustentação abaixo da média. Para gerar realmente algo mais relevante para cima em BBAS3, precisa realmente ficar trabalhando acima desse nível de preço aqui, ó, que ficou pouco tempo acima, região ali na casa dos R$ 35. A outra ação, COGN3, começou a perder força na região lá que quase bateu nos 10 pila, foi 9,96, abriu hoje com gap de baixa, queda de 5,37%, para baixo da média móvel de 13 períodos. Onde essa perda de força está acontecendo, né? Depois desses últimos 3 candles subindo, fez 3 candles de lado, fez 3 de alta, gerou sinal de baixa, possível saída da operação de compra de swing trade, volta aqui para baixo. Onde isso está acontecendo? Onde aconteceu esse engolfo de baixa, que é um padrão também de reversão, só que essa reversão de um movimento de alto para baixo. Tem um vídeo também aqui no canal explicando esse padrão dos candles de reversão. Onde isso aconteceu? Pega aqui o gráfico mensal, em toda essa região de fundos anteriores, inclusive aqui mais dentro ainda da região de R$ 9,00
0,67. Então o mercado chegou lá nessa região pesada de resistência, que é uma briga para o fechamento dela do mês acima dessa região. Tem mais uma semana para ver se vai conseguir fechar acima desse patamar, mas onde tinha um risco maior de operações na ponta compradora. Gerou um bom movimento aqui de subida. Para quem segue comprado, um risco um pouco maior, se olharmos aqui para o gráfico semanal, dá para perceber o que é um engolfo de baixa, assim como aconteceu aqui um engolfo de baixa. E depois desse engolfo de baixa do diário, teve um movimento para baixo. Aqui não dá para saber se vai ter um movimento para baixo. A perda da mínima dessa semana aumenta um pouco mais a chance justamente de ter uma correção e podendo caminhar para um suporte, que seria o suporte mais relevante no movimento de queda do semanal na faixa dos 7,20, que basicamente é a região de topos anteriores e um gap de alta do preço. Dá para buscar a operação de compra aqui? Ainda não. Para mim, se ela recuar um pouco mais aqui para baixo, gerar fundo aqui mais próximo do suporte, eu ficaria mais interessado em buscar a operação de compra. Ou sendo mais agressivo se gerar um candle de força aí na segunda-feira, fechando para cima dos 8,75. Mas eu confesso que eu ficaria um pouco mais interessado depois de ver o movimento de enfraquecimento da queda em cima de um nível de suporte ali do gráfico diário e uma chance maior do semanal começar a se recuperar. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.